Este momento, ele é muito edificante. Porque quando nós lembramos das coisas que Deus faz em nossa vida, quando nós testemunhamos daquilo que Deus faz em nossa vida, isto é muito mais edificante do que nós ouvirmos aquilo que Deus faz na vida dos outros. Quando a gente relembra e a gente fala daquilo que Deus faz na nossa vida, é mais edificante para a nossa vida espiritual do que ouvir os outros falar. Nós precisamos lembrar das coisas que Deus faz, dos milagres que Deus faz. Eu não sei se você acredita em milagres, eu não sei se hoje você está em busca de um milagre, eu não sei se ao iniciar os 10 dias de oração, você está focado em alguma coisa específica. É muito importante que sejamos intencionais nesses 10 dias de oração. Eu vi aqui o jovem falando e motivando, ore e traga, ore e traga. E eu fiquei pensando comigo assim, mas será que uma igreja cheia de crentes tem que fazer tanto esforço assim para o povo orar e para o povo se mexer pela salvação de outros? Eu não conheço essa igreja, mas eu espero que ela seja uma igreja que honre todo o amor que Deus tem derramado sobre a nossa vida todos os dias. Todos os dias. Eu não sei o que você compartilhou aí do seu lado, eu não sei se você teve dificuldades de lembrar de um milagre, mas só o fato de a gente estar aqui, pessoal, é um milagre. Se Deus não cuidasse de nós todos os dias e todos os momentos, Satanás iria destruir-nos. Um instante que Deus não cuidasse de nós. Estarmos aqui é um milagre. Deus é um Deus que faz milagres, queridos. E quando a gente lembra dos milagres que Deus faz, a gente é fortalecido, a gente tem mais confiança de que Ele está cuidando de nós e de que Ele vai cuidar de nós diante dos desafios que a gente tem. Qual é o seu desafio? O que é que você está estabelecendo como foco das tuas orações nos próximos dias, semanas, meses, esse ano? Qual é o ponto que você sente o Espírito Santo te incomodando, te chamando, te desafiando? E quem sabe não é de agora. Seja intencional. A igreja faz de tudo para manter a gente focado em oração. Faz material para criança. Faz material para adolescentes, jovens, para adultos. Tem meditação para mulher, para jovem, para adulto. A igreja faz de tudo, mas você precisa decidir. Você tem que ser intencional na sua busca por Deus. O que diz a palavra? Buscar-me-eis? É a certeza, me achareis. Eu serei achado, eu quero ser achado. Mas quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus quer ser achado de vós. Ao você entrar na presença de Deus, ao você se colocar na presença de Deus, vá com a certeza de que Ele quer se revelar a você. Ele quer se apresentar para você. Ele quer chegar e tocar na sua vida. Vá com esta certeza. Deus quer encontrar você. Ao longo dos próximos dias, você estará orando e no próximo final de semana, você vai buscar a Deus de uma maneira diferente. Se prepare para isso. Se prepare para o jejum. Já foi falado aqui, talvez algumas pessoas não conseguem ficar sem comer. Vai ter frutas, vai ter algum suco.
Mas se prepare para isso. Eu lembro de Daniel ficando dias orando e com uma dieta mais simples. E é interessante que no livro dele é revelado o seguinte: olha, no princípio das tuas orações, saiu a ordem de serviço. E eu vim. No princípio das tuas orações. Então, querido, pode ter certeza que no momento que você levar a sério e buscar a Deus de todo o coração, vai ser uma ordem de serviço lá no céu. Amém? E vai ter um anjo que vai receber a missão de vir para te ajudar a entender. Vai ter um anjo que vai receber a missão, vai lá, porque esse camarada não está levando a sério a vida dele. Então você vai lá e dá uma sacudida nele, para ele acordar. Ou vai ser uma ordem de serviço dizendo assim, ó, vai lá e cura, vai lá e levanta, vai lá e conforta. Mas com certeza, quando você levar a sério a oração, vai sair uma ordem de serviço do céu. Pode ter certeza disso. Deus não está de braços cruzados, queridos. Ele está trabalhando para salvar a gente. E hoje é sábado. Hoje é sábado, é o dia que o Senhor nos abençoa de forma personalizada. Individualmente, Ele tem uma bênção para você. Já parou para pensar o que Ele preparou para você hoje? Quando eu vou visitar minha mãe, ela mora no Paraná, ela me liga e diz assim, Deni, o que é que você quer comer? Aí eu digo, mãe, qualquer coisa que... Não, filho, o que você quer comer? Aí eu digo para ela assim, mãe, faz aquele virado de feijão. Sabe o que é virado de feijão? O feijão ele fica sequinho assim, sabe? E tem cebola. E ela faz com alho e cebola. E aquele negócio fica demais e cheio. Nossa, eu sei que alguns já estão aí com... né? Dando água na boca. Mas eu peço, faz aquele virado de feijão. E joga um ovo frito por cima que está muito bom. E que delícia saber que a minha mãe vai fazer especificamente aquilo que eu pedi. E não que Deus vai fazer especificamente o que você pediu, às vezes vocês estão alinhados, mas não é incrível pensar que Deus está pensando assim, olha, para este sábado, essa criatura precisa disso. E se ela ousar se colocar na minha presença, uau, vai ser demais. Eu não sei o que você está planejando para o resto do dia. E eu não sei como é que tem sido o teu sábado até aqui. Mas se você não está intencionalmente decidido a passar com Deus algum período do seu dia. Sabe por quê, queridos? Porque a gente vem para a igreja, a gente canta e tal. Mas você está conectado com Deus? Sério mesmo? Pensa aí. Pensa aí. Como é que está a tua conexão com Deus? Como é que estão as coisas entre você e Deus? Então aproveita o sábado. Aproveita as orações, o movimento, todo mundo se movimentando para facilitar, para motivar você. Aproveita o jejum. O jejum não é só para você ficar sem comer, uma penitência. Senhor, olha só, estou sem comer. Não. É para você se conectar melhor com Deus. É para você se desligar de todas as outras coisas. A abstinência do alimento fará com que o teu cérebro esteja melhor oxigenado e você poderá buscar a Deus de uma maneira diferente. Lembre-se de estar com a sua Bíblia em mãos no momento da tua oração, do teu jejum. Tenha também um caderno, um diário, onde você pode escrever os insights que Deus está lhe dando a partir das mensagens que você vai ouvir, dos louvores que você vai cantar, dos momentos em silêncio que você precisa ter com Deus. Você precisa ter um momento de silêncio para ouvir o que Ele tem para te dizer. O Espírito Santo, Ele quer falar através da sua mente, através da palavra. Ele quer mostrar, Ele quer lembrar você das ações de Deus. Leve a sério. Seja intencional.
quem sabe, o esforço para orar e trazer alguém de fora, seja por conta da dificuldade de você estar realmente conectado com Deus. É difícil empurrar pagãos para fazer o trabalho de Deus. Mas gente que está se relacionando com Ele, que está amando Ele, aí é muito diferente. Quem que é você? Quem sabe você diga assim, pastor, o negócio está feio. Eu preciso de um milagre. Jesus Cristo quer fazer um milagre na sua vida e na minha vida. Amém? Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 6. Nós vamos ver aqui Jesus Cristo fazendo um milagre. Você já conhece esse milagre. Você já ouviu essa história muitas e muitas e muitas vezes. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia. E quando a gente levanta aqui para cantar, você levanta também. E quando a gente ajoelhar para orar, você ajoelha também, a menos que você esteja acamado. Mas já perceberam quando a gente assiste culto em casa, a gente fica meio de boa? Hein? É ou não é? Eu estou vendo aí no rosto de vocês, alguns se jogam nas cordas quando estão assistindo o culto em casa. Em primeiro lugar, venha estar com os irmãos. Mas se você está aí, hoje eu fiquei em casa. Então levanta quando tem que levantar, ajoelha quando tem que ajoelhar, abre a Bíblia. Vocês já encontraram? Marcos capítulo o quê? Estão ligados? Marcos capítulo 6. Aqui nós encontramos um milagre de Cristo, a partir do versículo 30. O que diz ali? Aqui diz que Jesus Cristo convidou os discípulos, ali a partir do versículo 31, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Jesus Cristo os convida, porque eles não tinham tempo nem para comer, devido ao número de pessoas que iam e vinham. O tanto de gente que ele tinha que atender era tão grande que eles não tinham tempo nem de comer, não tinham tempo de descansar. Jesus disse, vamos descansar um pouquinho, vamos pescar. Vocês estão muito estressados, vamos pescar um pouquinho. Vamos ficar perto de um rio, só nós lá, mas de repente o que acontece? A história nos diz... No versículo 32, então foram só no barco para o lugar solitário, porém muitos os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus olhou para aquele povo e ele se encheu de compaixão. Ele percebeu quão carentes eles eram. E eu fico imaginando que Jesus Cristo, quanto mais o tempo passa, Ele olha para nós, Ele vê quão carentes e desnorteados nós estamos. Como a gente está precisando de orientação. Não é à toa que tem tanto livro de autoajuda por aí. Parece que o povo precisa de alguém que diga o que fazer e como que faz. E Jesus Cristo olha para aquele grupo e sente, hoje nós vamos ter que fazer um jejum. Hoje nós vamos ter que passar um dia conversando e eu vou ter que explicar para eles muitas verdades, vou ter que corrigir muita coisa, conceitos distorcidos, ideias que eles ouviram a meu respeito. E ele passa o dia, e os discípulos passam o dia ensinando aquele povo, ele se compadece deles, assim como ele se compadece de nós aqui. Jesus Cristo hoje, nesse dia de sábado, que Ele preparou algo específico para você e para mim, Ele olha para nós e se compadece. Ele se compadece da nossa situação e da nossa necessidade. E Ele se dispõe, eu estou aqui. Eu estou aqui. E aquele povo passa o dia ouvindo Jesus. Eles passam o dia ouvindo Jesus, sabe por quê? Porque eles estavam com fome. E porque talvez eles entenderam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vejam, é da palavra que procede da boca de Deus.
e não das coisas materiais, não é do pão, não é das outras coisas que nós alimentamos nossa mente, que vive o homem, mas da palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas estão vivendo uma vida de comunhão com Deus chata? É pela falta da palavra de Deus. Você quer ver? Olha uma dica para você para esses 10 dias. Você ora de manhã e você ora pelas mesmas coisas, sim ou não? Senhor, obrigado pela noite de repouso, me dá um bom dia, abençoe esse alimento aqui, é ou não é? Aí você ora pelo filho, você ora pelo trabalho, você ora pela sogra, tem que estar a sogra na oração, sim ou não? Quem ora pela sogra? E pelo cunhado? Amém, olha aí, ó. Era o momento para você ganhar ponto com a esposa, você não levantou a mão. Mas a gente ora pelas mesmas coisas, são as mesmas coisas que orbitam a nossa vida. Então todo dia você ora pelas mesmas coisas, e o negócio fica chato demais. Então a dica para você é o seguinte, quando você for orar, deixa Deus falar também, pega a Bíblia, abra a Bíblia, leia a Bíblia. E quando você ler a Bíblia, você procura o seguinte, o que é que esse Deus está falando, o que é que esse livro está falando sobre Deus? O que é que esse trecho está falando sobre Deus? Quem é Deus? Eu quero me apaixonar por Deus. Ok? Faça isso. Quando você fizer isso, aí você volta a conversar na tua oração. Só que daí você conversa com Deus, não mais sobre os teus itens que orbitam a tua vida. Converse com Deus sobre Deus. Você entendeu? Nossa, Senhor, foi muito legal isso daqui que o Senhor fez. O Senhor chegou ali, o povo estava sem orientação, o Senhor se compadeceu. Você continua lendo o texto e eu te garanto que o Espírito Santo vai começar a mexer nos seus pensamentos e lembrar você de um momento que você estava carente, que Deus se compadeceu de você, que Deus te... Eu garanto para você que o teu momento de oração nunca mais será chato, se você passar a conversar com Deus sobre Deus. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra é de Deus, a gente tem que encher de Deus. A gente está enchendo a cabeça de tantas outras coisas. Aquele povo precisava de Deus. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez aqui, sabe qual foi? Encher de Deus. Se você está procurando um milagre nesses próximos dias, o primeiro milagre que Deus quer te dar é te encher de Deus. Encher o teu coração com amor e a certeza de que Ele cuida de você, de que Ele ama você. Este é o principal, esse é o maior milagre. Você quer esse milagre? Ou você quer só um trabalho, você quer um aumento, você quer uma cura? Porque esse povo aqui estava atrás de pão. Eles queriam coisas materiais. Eles queriam resolução para a situação momentânea. Jesus estava olhando algo muito além. Qual é o foco que você tem para o milagre que você pede ou para a situação que você está orando? Jesus Cristo quer te encher dele. Dele. Bom, chegou um momento em que os diáconos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, já está no horário. O culto aqui é para o pregador terminar 10h40, 10h45. Estou errado, Tatiana? É Tatiana, né? Tem que terminar 10h45, Jesus, está na hora. E em outros lugares o culto termina meio-dia e pouco, né? Gente, eu tive um diácono muito chato. Muito meu amigo. Mas ele ficava lá atrás, no fundão. Eu estou de olho em vocês aí, hein? E ele ficava assim, quando chegava no horário que ele achava que eu tinha que terminar o sermão, ele começava a fazer assim para mim. Sem vergonha. Mas ali estavam os diáconos, né, os discípulos, dizendo assim: Jesus, está na hora. O Senhor já pregou o dia inteiro. O povo tem que ir embora.
eles estão com fome, não têm onde comprar comida. Libera esse povo. E aí, Jesus falou o quê? Vocês lembram? Olha lá no texto. Olha lá. Verso 36. Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles então falaram o quê? Mas, Senhor, o dinheiro que o Judas disse que a gente tem, porque o tesoureiro sempre diz que tem menos. É verdade ou não é? O dinheiro que o Judas disse que tem, dá para a gente fazer só uma santa ceia. Vai dar para cada um dar uma mordida e acabou. Não tem suficiente. Não tem suficiente. O que é que a gente faz? Jesus Cristo fez outra pergunta. Quantos pães vocês têm aí? Quantos pães vocês têm? E aí vem a resposta do outro maluco. Veja, você tem uma multidão. Quantos estavam ali, queridos? Vocês sabem? Vocês lembram, né? Se você olhar mais à frente ali vai dizer no verso 44 que os que comeram dos pães, vocês sabem que é a multiplicação dos pães, ok? Se você não sabe, já dei spoiler. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então, alguns fazem um cálculo de que era 5. Se fosse 5.000, já era muita gente. Mas alguns dizem que tinha mais as mulheres, que tinha mais as crianças, sem falar no povo do Tupperware. Gente, outro dia a gente estava fazendo uma feira de saúde. E estava ali a irmãzinha nutricionista fazendo aquela palestra, explicando sobre a banana, e falando sobre a laranja, e falando sobre a granola. E a gente tinha algumas amostras ali na frente. E não é que tem uma irmã, que ela estava com uma sacola. E ela assistindo assim a palestra. E uma granola. Os potinhos. Outra granola. E olhando assim para a cara do nutricionista. 3, 4. E banana. E olhando assim. E só enchendo a sacola. Aí tinha um pão integral assim, enorme na frente. A nutricionista deu uma descuidada, ela botou a mão no pão. Quando ela estava trazendo o pão, a mulher falou assim, o pão também, irmã? Ela achava que a nutricionista não estava ligada, mas estava. Então você imagina que Jesus Cristo tinha que alimentar uma multidão de gente, mais o povo da Tupperware. E vocês sabem quem são os irmãos aqui da Tupperware, não sabem? Hein? Tem irmão aqui ou não tem? Era muita gente, mas esse milagre não era nada para aquele que um dia, lá do céu, ele olhou lá para baixo e pensou assim, nós vamos ter que mandar o maná. Ele sabe calcular quantos precisavam de maná? Quanto que mandava? A padaria do céu sabia? Claro que sabia, pessoal. Ele tem, inclusive, um livro na Bíblia que chama o quê? Números. Ele sabe calcular. Mas ele pergunta para os discípulos assim, quantos pães vocês têm? Porque o primeiro milagre que Deus quer fazer na nossa vida é encher a gente de Deus. Mas quando diz respeito a milagres materiais, os milagres de Deus começam com uma pergunta. O que você tem? O que você tem? Eu queria cabelo. Minha mãe um dia, quando eu assumi a careca, ela disse, mas filho, por quê? Mãe, não dá mais. Você sabe a genética da família. Já deu, aqui não deu mais, aqui ralou, não tem como. Ela disse assim para mim, mas filho, você não tem fé? Eu falei assim, mãe, o que me sobra é isso aqui. Eu sei que de nada adianta isso se não está aqui, mas o que é que você tem? Eu tenho que ser grato porque ainda bem que eu tenho barba. Seja agradecido pelo que você tem. O milagre nas coisas materiais começa quando você reconhece o que tem. Talvez não é o que você queria, não é suficiente, você acha que não é o trabalho que você queria, não é a casa do tamanho que você queria. Não é suficiente, mas Deus pega aquilo que para nós é considerado insuficiente. E Ele faz o quê, de acordo com essa história aqui? Ele transforma isso em quê? Em abundância. Ele pega aquilo que é insuficiente. Ele pega ali, quantos pães, pessoal?
5 pães, 2 peixes. Loucura para uma multidão. Mas ele pega aquilo que para nós é insuficiente e ele transforma isso em extravagância, em abundância. Este é o nosso Deus. O milagre nas coisas materiais começa quando a gente reconhece. O milagre é visto, ele é visível quando? Quando Jesus Cristo, depois de reconhecer, depois de agradecer, ele faz o quê? Quebra o pão. Ele quebra o pão, ele começa a dividir. Vocês conseguem imaginar o pessoal que estava na primeira fileira? Porque Jesus Cristo fez um pedido. Pessoal, é o seguinte: organiza o povo, a multidão, em grupos de 100 e de 50. Eu acho que no grupo de 50 era o povo do Tupperware. Porque ele sabia que eles iam levar para mais alguém. Então ele diz, aqui você coloca 100... Aqui você coloca o povo da Tupperware, só de 50, que vai sair mais. Divide o povo. E estava lá o povo sentado, tipo assim, o que vai acontecer? E ele chega na primeira fileira. Ele chega na primeira fileira. E entrega o pão. Pega aí o pão, irmão. O senhor quer o pão? Quer a bênção ou não quer? Recebe aí então. Receba! Está aí. Coloca na boca. Não, não pode colocar na boca. Sabe por quê? Está todo esse povo olhando para você e querendo pão. O que aconteceu? O pão que ele entregou na primeira fileira tinha que passar para trás. Vamos fazer isso daí? Vamos fazer de conta que eu estou entregando para vocês aqui então, tá bom? Vamos lá. E vocês vão ter que passar para trás. Vocês vão ter que colocar a mão para trás assim. Beleza? Ó, vai lá. Passa para trás. Passa para trás, passa para trás, passa para trás, irmã. Você não recebeu aqui, ó. Vai. Pastorzão, passa para trás. Passa. O milagre não começa na tua mão. O milagre não começa na tua mão. Passa para trás. O milagre começa onde? Onde começa o milagre? Nas mãos de Deus. É ali que começa o milagre. O milagre passa de mãos em mãos quando a gente está disposto a repartir. O milagre de Deus passa de mão em mão. Em todos os sentidos. Outro dia eu conversava com a minha avó, 93 anos. Vó, me conta como é que foi quando você e o vô receberam o Evangelho. Porque eu quero conhecer essa criatura que trouxe o Evangelho para a nossa família. Um dia eu vou conhecer esse indivíduo no céu. Eu vou dar um beijo nele e falar assim, ó, muito obrigado, porque você estendeu a mão. Porque você recebeu o pão e você passou o pão para trás. O milagre começa quando a gente reconhece o que tem. Você reconhece o evangelho que você recebeu? Você é grato pelo evangelho que você recebeu? Eu nasci adventista, ser adventista já está no meu sangue. Você é grato por ser um cristão adventista do 7º dia? Sim ou não? Pensa aí no seu coração. Você é grato? Que tal você passar para trás? Que tal você passar adiante essa bênção? O milagre começa nas mãos de Deus. O milagre passa pelas nossas mãos. O milagre aconteceu quando o povo começou a passar para trás aquele pão. E todo mundo comeu e se... Até o povo da Tupperware. E chegou no final, sobrou. Agora, quando eu olho isso, além do povo da Tupperware, quando eu olho para essa questão aqui, de Deus, de Jesus pedir para eles organizarem grupos, é inevitável não pensar de que algum tipo de ordem e sistema é importante quando milagres de Deus serão feitos na nossa vida. Deus faz milagres também através de ordem, de estrutura. A Bíblia diz assim, ó, seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Ou seja, se você não conseguir organizar as coisas pequenas, o pouco que você tem,
Como é que você vai receber mais? Então, às vezes, a gente está focado em receber mais, em ter mais. A gente acha que o que tem não é suficiente e você quer ter mais e mais e mais, mas você não consegue nem organizar o pouco que você tem. Você não consegue fazer orçamento nem do pouco que você tem. Você não consegue ser fiel nem do pouco que você tem. Como é que você quer mais? O milagre de Deus também acontece através da estrutura, através de ordem. Como é que nós vamos chegar com o pão lá do outro lado do planeta, se não for assim, passando de mão em mão? Vai chegar lá? Um dia alguém chegou aqui em Jacareí, não foi? Um dia o evangelho chegou aqui, porque alguém se dispôs. O evangelho chegou lá na casa da minha avó, porque alguém ia lá todo sábado à tarde dar estudo para eles. Alguém se dispôs a fazer isso. E hoje, queridos, a gente pode fazer isso visitando pessoas, mas em lugares que a gente nunca vai chegar, a gente manda o recurso através da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Você sabia que se você é fiel nas tuas ofertas, se você é pactuante, você sabia que nos últimos 10 anos as tuas ofertas alcançaram 154 países? Você que é pactuante, há 10 anos, você alcançou 154 países através do quê? Da estrutura. Os milagres de Deus acontecem através do nosso reconhecimento, começa com o reconhecimento, e ele acontece quando a gente divide. Bom, eu tenho que terminar o sermão, porque senão o irmão lá atrás vai começar a mostrar o relógio para mim. Mas eu tenho que contar uma história para vocês antes. Pode ser, Tatiana? Olha só. Terminou o milagre, estava todo mundo assim, abrindo a camisa, de tanto que comeram, os discípulos olhando um para o outro, e o Judas pensando assim. Gente, é triste pensar no Judas, sabe? Porque o Judas tinha tudo para ser um grande líder, mas ele nunca se entregou plenamente. Ele trabalhava na obra, mas ele nunca se entregou plenamente àquela missão. Então ele sempre ficava com o pé atrás, assim, se esse negócio com Jesus não der certo, eu vou trabalhar lá, eu vou para esse lado de cá. Nunca se entregou plenamente. É triste isso. Ele tinha um interesse pessoal naquilo, mas vamos lá. Ele começou a ver o efeito do milagre, e ele então começa a incitar os discípulos. Pega na perna direita, que eu pego na esquerda. Nós vamos levantar Jesus agora, nós vamos proclamá-lo rei. E Jesus já sabia. Jesus então começa a fazer o quê? Ele pega pelo braço, eventualmente, depois ele pedir, ele pega pelo braço e diz assim: pessoal, entra no barco, porque senão o negócio vai ficar feio para vocês. Entra no barco e vaza. E eles entraram no barco, tudo beiçudo, tudo triste. Eles queriam que Jesus fosse proclamado rei e saem. E como eles atrasaram para sair, o que aconteceu? Tempestade. Jesus Cristo está onde? Lá em cima do monte. E ele vê ele se debatendo e se debatendo no mar. Homens pescadores, experientes, se debatendo. Ele desce, ele vem andando sobre as águas. Vocês conhecem essa outra história? Como é que pode, gente? Mas vamos lá. Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, dê a ordem, eu vou andando aí até o Senhor, eu vou andar sobre as águas também. Bora? Pode vir. E ele veio. Até aqui, o que acontece? Ele desvia o olhar de Jesus, olha para o barco, enfim, é outro sermão. Ele começa a naufragar. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: é incrível como em uma hora você está usufruindo do milagre de Deus. E noutro momento, você está sendo açoitado pelas circunstâncias, pela tempestade. Você está naufragando pensando assim: nós vamos morrer, o que vai ser de nós? Será que eu estou falando para alguém que esqueceu do último milagre que Deus fez na sua vida?
que Deus já fez tantas coisas na sua vida, mas você esqueceu tão rápido quanto os discípulos esqueceram quem era Jesus, porque eles olharam para aquele milagre e pensaram assim: Ele é o Messias, Ele é o Messias. Quem que faz um negócio desse? Quem é que alimenta multidões? Ele é o Messias. Rapidinho eles esqueceram. Nós esquecemos dos milagres de Deus rapidamente. E quando a gente esquece daquilo que Deus fez para nós no passado, a gente fica com medo do presente e do que virá no futuro. Jesus vai, toma pela mão, leva para dentro do barco e diz assim: gente, vocês não aprenderam nada com aquilo que aconteceu ali na praia? Se você olhar na história, ele repreende os discípulos. Vocês esqueceram, não sobrou nada do milagre que eu fiz na sua vida. Será que eu estou falando para alguém que esqueceu? Será que eu estou falando para alguém que precisa relembrar, que está tão longe de Deus que precisa retomar o seu compromisso, a sua entrega, a sua comunhão? Será que eu estou falando para alguém que está naufragando na fé? Pastor, o senhor quer que a gente ajude os outros a vir para a igreja, mas eu estou naufragando. Então eu vou te dizer o seguinte: é exatamente isso que você tem que fazer. Vai ajudar os outros. Mas eu quero contar para você uma história, porque talvez alguém aqui esteja passando por um problema sério de ordem financeira. 2001 nasceu meu filho mais velho. Hoje ele tem 22 anos. Ao ele nascer, minha esposa entrou em licença maternidade. E o INSS entrou em greve. Eu estava no meu 4º ano de ministério. De repente, passou um mês, passou 2, não tinha o salário da esposa, as contas já começaram a chegar, pastor Marco. E agora o que eu vou fazer? Minha esposa tentou de todas as formas, mas não tinha leite. E o moleque tinha que beber um leite chamado Nansoi, que na época custava R$30 a lata. Eram 10 latas por mês. Então era menos o salário dela, mais R$300 de leite, mais fraldas e tudo mais. E o moleque era um relógio, era de 3 em 3 horas, divide 24 em 3. São 8 mamadas e 8, já sabe. Hoje, um Nansoi está uns R$80. As contas começaram a chegar. E quando você se sentir sozinho, só parar de pagar a conta, eles vão começar a te ligar. Passou 2 meses, passou 3 meses, a gente começou a pagar só as coisas que tinha que pagar, que era prioridade. Esperando que o INSS saísse da greve, que a gente pegasse a grana e pagasse, quitasse nossas contas. Entre elas, a prestação do carro que eu tinha comprado em 98 e tinha passado 4 anos pagando o carro. Só que eu fixei a parcela, ou eles fixaram a parcela em dólar. Besta, né? Aí chegou um momento que eles fixaram, a parcela começou a crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e eu me desesperar e desesperar. Aí eles fixaram a parcela num valor, paguei o valor durante 4 anos. Só que cada mês tinha um residual que era calculado no inferno e era colocado todo mês. Então você imagina que eu terminei de pagar o carro e ainda tinha um residual, que era quase outro carro. Mas vamos para cima, eu fiz. E eu orei a Deus naquele dia quando eu comprei esse carro. Ninguém queria vender carro para mim, porque eu tinha um Chevette placa amarela, do Rio de Janeiro, a álcool, com o motor fumaciando. Eu não tinha coragem para vender para ninguém, porque eu não sabia o que ia acontecer quando abrisse aquele motor. Então eu fiz o quê? Eu vou numa concessionária, eles vão baixar o valor, vão dizer que vão arrumar, o pecado vai ser deles, se não arrumarem. Fui em várias, todo mundo disse, não, quando vi o Chevetão, não.
Na última concessionária, ele perguntou, o que você tem para dar de entrada? Está lá fora o poçante. Ele foi, olhou, virou o carro, tudo que era lado. Eu segurei na mão da minha esposa aqui e falei assim, vamos orar. Senhor, o Senhor sabe que a gente precisa de um carro. Como é que eu vou para o Rio Grande do Sul, naquele frio, com um carro a álcool, não vai sair da garagem, Senhor? Fumaciando desse jeito, eu preciso de um carro para começar o ministério. Só sei que o camarada voltou, coçando a cabeça, subiu para falar com o chefe dele, desceu e disse assim, está vendido o carro para você. No dia seguinte, eu saí cantando pneu com um K. Olhando para trás, de medo que eles desistissem do negócio. Saí de cá. Ufa. 4 anos depois, está lá o K. Primeira versão do K. Aquele que desbeiçava dos lados, assim, os paralamas, ficaram tudo. O senhor lembra? Alguns já sofreram com esse K. Mas vamos lá. E agora eu estou questionando a Deus. Senhor, eu vou perder o K. Eu orei, nós conversamos. Lembra? Era só mais um não, era mais um não, era mais um não. Eu ia me virar de outro jeito. Mas o senhor disse sim. E eles me venderam o carro. E agora eu vou perder o carro. Eu tenho uma mulher, eu tenho uma criança no colo. Como é que eu vou fazer? E o pessoal ligando. Você atrasa uma parcela? Está carente? Atrasa uma parcela, eles vão te ligar. Chegou uma sexta-feira, as contas em cima da mesa, sentamos eu, a Cimeia, pegamos uma folha de papel, começamos a refazer o nosso concerto com Deus. Culto familiar, culto individual, estudo da lição, papapá. Dízimos, que a gente também é dizimista como pastor, não sei se você sabia. Ofertas e tal, e tal, e tal. Final, data, assinatura, os dois assinaram. Ajoelhamos. Senhor, por favor, ajuda a gente. Não sei como. Na minha cabeça, o que eu esperava? O que era o óbvio? O INSS vai sair da greve, vai mandar o dinheiro corrigido, com um presente, pedindo perdão, e vai dar tudo certo. Esse era o milagre que eu estava esperando. Passam 2 semanas, o banco liga de novo, oferecendo um desconto de 50%. Vocês lembram do Provai Verde aqui? Lembra? Minha esposa me liga e fala assim, Denis, estão oferecendo desconto de 50%. Vamos pegar. Mas como? Não tem dinheiro para pagar nada. Cimeia, essa é a resposta de Deus. Nós vamos pegar esse boleto de 50% e nós vamos orar a Deus e o INSS vai sair da greve e vai dar tudo certo. É a resposta de Deus. Aí eu pego o boleto, ou melhor, a chance do boleto, e eu ligo para lá. O negócio é o seguinte. Vocês falaram de um boleto, assim, assim, meu nome é tal, o meu código do cliente, assim, assim, assim e tal. Aqueles números 0300, lembra? A pessoa, achei seu contrato. Realmente tem aqui um desconto para papai de 50%. Para onde que eu mando o boleto? Eu disse assim, manda via fax para o Colégio Adventista de Gravataí. O número é tal. Quando o camarada ouviu aquilo, ele disse assim, Colégio Adventista de Gravataí? Sim. Aí ele falou assim para mim, irmão. Você viu, irmão? Gente, de todo mundo que podia atender aquela ligação, atendeu quem? Um irmão. Irmão, você está com um problema, irmão? Falei assim, meu amigo, você quer saber do problema? Contei para ele o problema. Sabe o que ele me respondeu? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Teu carro está quitado, irmão. Como assim, meu carro? Aí eu pensei, pegadinha. Ele vai dizer que eu tenho que depositar X numa conta, é golpe. Ele disse, não é golpe, teu carro foi quitado. Mas como que foi quitado? Foi quitado porque o banco foi vendido. Esse banco foi vendido. E o banco comprador pagou todas as contas residuais de todos os contratos. E eu questionando a Deus. E eu reclamando com Deus. Senhor, e a nossa sociedade, Senhor? Deus sabia, quando eu estava comprando aquele carro, que eu não ia conseguir pagar tudo?
Mas quando você faz as coisas em oração com Deus, quando você acredita em Deus, quando você confia em Deus, às vezes a gente fraqueja na nossa fé, na nossa confiança. Sabe, queridos, essa história, esta me ajuda todas as vezes que eu tenho um problema. O que restou desse milagre e de outros me ajudam diante de outras situações na minha vida. Aquele ano, o INSS finalmente voltou da greve. Eu nunca tive férias como aquele ano. Eu nunca tive tanto dinheiro no final do ano como aquele ano. Mas eu lembro daquele dia, da decisão que a gente tomou. Pela fidelidade ao Senhor em todos os sentidos da nossa vida. Quem sabe eu estou falando para alguém hoje aqui que está precisando de um milagre de Deus. O primeiro milagre que Deus quer fazer na sua vida é encher você dele. Milagres materiais, Ele também pode fazer na sua vida. Eles começam quando você reconhece o que tem. Eles são visíveis quando você divide o que tem. Quando você recebe e passa adiante. Quando você é generoso com as pessoas. Quando você é fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, com os teus dons, o teu tempo. Tudo isso faz parte do milagre de Deus na nossa vida. Se eu estou falando para alguém aqui, ou aí em casa, que está precisando de um milagre de Deus, eu quero te convidar. Eu quero convidar você a confiar, a lembrar do que Deus já fez e confiar diante da situação que você está agora. Você pode se sentir assim, eu estou afundando, estou naufragando. A gente também estava assim. Eu sentia que eu estava com a corda no pescoço. O que eu vou fazer? O Pedrão. E onde é que estava Jesus Cristo naquele momento? Talvez você esteja pensando isso. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Eu sou fiel no dízimo. Onde é que está Jesus? Cadê Jesus? Jesus está mais perto de você do que você imagina. Confia nele. Confia nele. Não esquece do que ele já fez. Confia nele. Ele está mais perto de você do que você imagina. Quero convidar você para nós louvarmos e reforçarmos a nossa confiança no nosso Deus, na certeza de que Ele não nos abandonou, de que Ele continua tendo compaixão de nós, olhando para você como Ele olhou para aquela multidão. Ele se compadece de você, não porque você é bom, não porque você é santo. Deus quer fazer sociedade com pecadores, com gente que é trapaceiro, que é mentiroso. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar você. Ele oferece a sociedade para você. Confia nele, se entrega para Ele. Que tal? O que você diz para esse convite? Se você aceita, então vamos louvar juntos? Vamos nos colocar em pé e cantar Perto de Jesus, 402. Perto de Jesus, sempre quero
Pai querido, que bom saber que o Senhor nos estende a mão. Nos momentos mais delicados, o Senhor se compadece de nós. O Senhor faz milagres em nossa vida. Que bom, Pai, muito obrigado por isso. O Senhor conhece aqueles que aqui estão, todos nós, o nosso coração, quanto a gente precisa de Ti. Primeiro milagre, enche o nosso coração com Teu amor, com confiança em Ti, com segurança em Ti. E se por acaso alguém aqui, Senhor, precisando de um milagre em outro sentido, quem sabe na questão material, ajuda a reconhecer o que tem, mesmo que seja pouco. Ajude a dividir o que tem. Que ele perceba, Pai, que ele faz parte do milagre na vida de outros. Que o milagre comece nas Tuas mãos e que estende todo esse planeta. Que entendamos todos, Pai, que em breve o Senhor vem nos buscar. A gente vai sair desse mundo tão difícil que a gente está vivendo aqui. Se por acaso alguém naufragando, alguém se afogando na dívida, num relacionamento, não sei. Que bom saber que o Senhor está perto. E o Senhor estende a mão agora. Não porque a gente merece, mas porque é quem o Senhor é. Querido irmão, alcança a mão de Jesus agora. Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te levanta. Não esqueça do que Ele já fez por você. Confia que Ele estará contigo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vocês, queridos. Obrigado, pastor Marco, pela confiança. Você que está em casa, um grande abraço.